Bom dia a todos. Vamos fazer aqui um react com Gaiofato, atendendo aí a pedidos, né? Fazia tempo que eu não fazia, já estava até com saudade, ou seja, com saudade de fazer uma mortificação, né? Porque sempre nesses reacts, sempre tem alguma coisa que dói muito, determinadas visões erradas que esse povo tem, né? Bom, mas vamos lá fazer esse react, lembrando que esse aqui é um que o Gaiofato comenta sobre o Impérios AD do Thiago Braga. Agora, esse Impérios AD é um canal de animação, cheio de ironias e brincadeiras, né? Então não é possível exigir um rigor acadêmico, com citações, grandes exposições, grandes sustentações, é uma coisa animada. Então, realmente tem os limites de uma animação, né? E lá, aí também vou deixar indicado um outro vídeo do Thiago Gaiofato, que eu já comentei aí no passado, né? Que, aliás, eu tinha gostado e das posições lá do Thiago. Bom, agora vamos ver esse vídeo aí. Do Impérios AD. Thiago Braga, do Impérios AD, falando sobre a Revolução Industrial. Só alguma coisa, o que são aqueles bichinhos que estão lá no canto, lá, algum desenho animado moderno? O que é aquilo? Quem souber, depois comenta. Estou curioso em saber. Legal. O estalinho vai te pegar, olê, olê, olá. Lindos e perigosos. Aí tá o Stalin, o Lenin e uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Não é o Trotsky. O Trotsky era mais feio. Gente, que patético. Como nada aqui reunida. Chegou a hora de acabar com essa injustiça. Sim! Caralho, genial, né? Não, eu vou aqui dar um crédito. Eu vou aqui dar um crédito pro Thiago Braga, porque essa entrada, essa quebra de quarta parede foi boa. Foi uma boa escolha editorial. Foi uma boa escolha de montagem. E o Oscar vai para? Desde a Revolução. Mas é só isso, né? O resto é só lixo, preconceito e estereótipo, né? E estereótipo do quê, né? Olha essa retratação, simplesmente patético. Como se os comunistas não tivessem estereótipos prontos de todo mundo que pensa contra eles, né? A classe trabalhadora é oprimida por esse capitalismo opressor. Sim! Nossa. Só para salientar, né? Exploração existe desde antes do capitalismo. A questão é que a classe trabalhadora, ela é a explorada dentro do capitalismo. Mas no feudalismo era o servo medieval, servo camponês. Na Roma antiga era o plebeu, tá? Então essas categorias são categorias históricas. Isso aí. Os burgueses safados continuam lucrando e os trabalhadores... O marxista sempre tem que colocar a luta de classes na história, sempre tem oprimidos e opressores, né? Ai, uma lenga-lenga tão cansativa, cara. Bom, vamos lá. Sofrendo. Sim. Não existe mais diálogo. Vamos nos radicalizar, camaradas. Lembrem-se do que o mestre Carlos Marques bradou uma vez. Trabalhadores de todo mundo, univos! Grito histérico de badernistas. Nossa, gente, essa estética é uma estética de extrema-direita. Essa retratação dos comunistas como seres abjetos, que faz esse reforço de um aspecto até higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha tem um documentário que chama, acho que é The Jew, acho que é O Judeu, é um documentário dos anos 30, que tem essa mesma retratação, só que troca comunista por judeu. É essa mesma perspectiva, essa mesma coisa. A ironia, o cinismo e essas associações. É engraçado eles falarem isso, porque os comunistas também têm a mesma visão de todo mundo que é contra eles. Quer dizer, então eles criticam o cinismo, a ironia, o deboche, e usam essas mesmas estratégias. Quer dizer, ridículo, né? Então vamos começar a nossa revolução agora! Até a morte, camaradas! Fora que é muito idiota, assim, né? Tipo, ele faz parecer que os comunistas se organizam como se eles estivessem fazendo parte de uma fraternidade de American Pie. Porque, tipo, esse cenário desse jeito, eu só consigo pensar numa fraternidade de American Pie ou no primeiro episódio da última temporada de The Queer Eye. Eles vão lá fazer a montagem lá, vão lá mudar a casa dos moleques que moram numa fraternidade. E aquilo ali é um pulgueiro. Nossa, é foda. É angustiante. Nossa, ver casa bagunçada é um negócio que me pega. Me pega muito. Nossa, é foda. Ih, camarada, hoje não vai... Nossa, o Gaiofato assistindo seriados americanos do grande império explorador da história da humanidade, o grande opositor do comunismo. Nossa, ele assistindo
é material produzido pelo capitalismo? Curioso, né? Vai dar. Já marquei de fazer um react xingando algum canal na Twitch. Olha só, mano, muito inteligente, muito inteligente. Ele previu, né? Ele fez uma escolha acertada de que a gente viria fazer esse vídeo, né? Pois é, eu também lembrei que tem que levar meu pet. Só que, diferentemente do que o Thiago Braga acha, eu sou um militante organizado, né? Um comunista organizado. Estou militando no movimento sindical e no Partido Comunista Brasileiro. E uma parte cada vez maior da juventude dos trabalhadores também tem tomado esse caminho, tá? É claro que ainda tem muita gente que está encontrando esse processo de se organizar, de se radicalizar, de entender as dimensões do tempo que é disponível para poder fazer essa tarefa, para poder fazer essa organização. Beleza, massa, isso é verdade. Mas os comunistas crescem, tá? E crescem nas ruas, e crescem nos trabalhos. E vão crescer mais. Pratosa. E eu também acabei de lembrar que vai ter promoção de iPhone 14 no Mercado Livre. Não, é isso. Olha o estereótipo do socialista de iPhone. Porra, Thiago Braga, 10 anos de internet, caralho. Não consegue superar essa piada? Não consegue superar isso? É o retrato do quê? A mediocridade. A mediocridade. Mas na... Você vê como essa coisa de socialismo de iPhone incomoda os comunistas, que eles não conseguem se desvencilhar dessa contradição patente, deles gostarem de um produto do capitalismo. Então, aí todos ficam nervosinhos. Eu não conheço comunista que não fica nervosinho com essa expressão. Esquerda caviar, comunista de iPhone. No tempo dos anos 80, eu gostava daquela expressão, né? Esquerda Ballantines, que defendia o comunismo e tomava o velho Bala 12, né? O whisky Ballantines 12 anos. Nada contra o whisky, hein? O whisky Ballantine 12 anos é muito gostoso. Quem gosta aí de whisky sabe, e sabe o que eu estou falando, um belo whisky. O problema era a contradição, né? O povo defendendo igualitarismo, ajuda os oprimidos e vivendo nababescamente. Igual socialista de iPhone. Compra o último modelo, gosta de assinar a Netflix, acompanhar tudo que é melhor do capitalismo e fica criticando o capitalismo, né? É velha história. Próxima, ó, vamos quebrar tudo! Fica com o Stalin, camarada. E um conteúdo que é muito infantilizado, né? É claro que a proposta do desenho, ela é uma proposta muito interessante, mas toda a forma, né? Toda a linha editorial de como é construído, muito ruim, velho. É muito porco, assim, é muito mal feito, sabe? É só destilando ideologia. Primeiro, o desenho está muito bem feito. De novo, volta a dizer, esse povo é muito contraditório. Como ele disse, que é tudo estereotipado, tudo higienista. Então, como se eles também não usassem essas estratégias contra todo mundo que não pesa contra eles, né? E assim, né, eu não estou falando isso só do ponto de vista da questão política, né, ideológica. Eu estou falando do ponto de vista editorial, do ponto de vista do conteúdo. É um conteúdo que tem um formato horrível. Formato que funciona porque é apelativo, porque é preconceituoso, porque é estereotipificante. É o quê? É a produção cultural da ideologia dominante, que é marcada pelo quê? Pela mediocridade. E eu pergunto, existe coisa mais medíocre, ridícula, materialista, suja, repugnante que o marxismo? Aqui é o Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Império ZAD. De todas as revoluções, a Revolução Industrial é a mais revolucionária de todas. É porque enquanto algumas revoluções só mudaram bandeiras, mexeram em fronteiras e causaram baderna, a revolução que revolucionou. Ah, causaram baderna, exatamente. Pô, Thiago, pergunta para todos os cubanos, né, todas as pessoas que viviam na ilha, lá em 1959, como é que era a situação da alimentação infantil? Como é que era a questão da alfabetização dos adultos? Como é que era o processo de acesso à saúde? Quando os revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários, que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de 2 anos, em 2 anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha. Em 2 anos. O governo cubano conseguiu reprimir uma invasão da Batalha de Girón, a Baía dos Porcos, feitas por mercenários contratados pela CIA, com a liderança de Fidel Castro, e conseguiu mobilizar o povo para impedir que isso acontecesse. Olha, foda, viu? Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto, morria de doença. O Fulgêncio Batista matou milhares durante o seu regime, milhares, a casa dos milhares, de perseguição política, de juventude, o exército, tudo isso. Tudo financiado com o governo dos Estados Unidos. Tudo com o governo americano. O money da Flórida, tudo com o money da Flórida. Aí você tem um processo histórico que troca todas essas prioridades. E hoje o povo cubano passa necessidades materiais, porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. Mas Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome, Cuba não tem analfabeto, Cuba não tem nenhum idiota. E pode até ter gente que discorda, né? Mas é isso, faz parte. Pelo amor de Deus, velho. A diferença, gente, de um projeto de sociedade. Qual que é o projeto de sociedade que esse cara...
Bom, vamos lá. Aí começam os delírios, né? Cuba é um festival de delírios. Primeiro, realmente o governo do Fulgêncio Batista era um ditador, tinha perseguições, era uma coisa bem ruim, né? Cuba pertenceu à Espanha até 1898 e depois ficou sob a tutela dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estragou muito Cuba, né? Estragou bastante. Aliás, toda a ação dos Estados Unidos na América Central foi desastrosa. Agora, quando chegou a Revolução lá, ele esquece de dizer, né, que o Che Guevara era um assassino brutal e matou lá em Serra Maestra pessoas honestas só porque discordavam dele, tinham polêmicas lá. E depois, até parece que Cuba é uma maravilha. Se Cuba fosse uma maravilha, ninguém estava querendo fugir de lá. Segundo, se a medicina de Cuba fosse muito boa, por que o Fidel Castro procurou um médico espanhol para cuidar dele, né? Então, o que a gente vê de relatos de cubanos, muitos cubanos fugiram para o Brasil, para vir para o Brasil, porque a coisa lá é feia mesmo. Então, e o relato desses cubanos diz o contrário do que ele diz. Aí eu vou acreditar nele ou no relato de um cubano? No relato dos cubanos, óbvio. A prova mais clara que Cuba é um fracasso completo, que todo mundo quer fugir dali. Se o Fidel Castro abrisse as fronteiras de Cuba, olha, podem construir barco, podem ir embora, eu não ficava um lá. Todo mundo ia embora, né? E essa história do bloqueio é um mito, porque tem várias empresas da Ásia, da Europa, comercializando lá. E depois é uma outra contradição, eles alegam que os Estados Unidos é explorador, nas condutas econômicas com os outros países. Se os Estados Unidos é explorador, então é bom ficar livre do comércio americano, né? Na realidade, Cuba é um fracasso, o povo lá passa fome, sim, tem criança abandonada, conforme aquele escritor. Até li o livro, me deu um branco, como é que chama? Gustavo. Depois eu ponho na descrição. Inclusive foi preso, justamente porque ele denunciou essas questões aí da grande pobreza que tem em Cuba, né? O livro dele são livros pesados, né? Porque ele relata uma realidade nua e crua lá de Cuba, mas é um relato bem firme lá das coisas que aconteceram em Cuba, né? Eu não sei se ele foi morto pelo regime agora, mas ele foi perseguido e preso, né? Então, vamos lá. O cara está defendendo, quando ele faz esse ponto, um projeto de sociedade que acha que um processo revolucionário como o cubano é um processo ilegítimo, é um processo que não tem serventia histórica, ele é ruim, um processo que, de novo, tirou as pessoas da fome, criou o hospital, criou o médico, blá, blá, blá. O que é isso, gente? Né? Qual que é o destino que essa pessoa quer pro povo, pra classe trabalhadora? Qual que é esse destino? Tá ligado? Essa pergunta é muito importante de ser feita. Revolucionou o mundo. Também acho, e a resposta é o seguinte, o Fidel Castro queria qual o destino? Que fosse um bando de escravos trabalhando pro partido, enquanto ele comia tudo do bom e do melhor, praticava mergulho e tal. Tem até as receitas de Fidel Castro que ele gostava de comer. Boa parte das receitas a sociedade cubana não tem acesso, obviamente, né? Foi a Revolução Industrial. Você pega um ônibus? Revolução Industrial. Você anda de carro? Revolução Industrial. Você usa computador, celular, 5G, fibra? Revolução Industrial. Você assiste o Impérios AD? Revolução Industrial. Eletricidade? Revolução Industrial. Sua cama, antibióticos, anestesia, vacinas, expectativa de vida, anticoncepcional, PS5, Steam e até Insider. Fala sério, você não viu isso chegando? Uma roupa até filha para passar, isso é justo. Cabe então que eu vou te garantir. Porra, já foi 3 minutos. 3 minutos. O primeiro minuto e meio foi só merda, só merda, só conteúdo lixo. Aí do outro foi propaganda, né? E apresentação. E já foi 25%. Porra, falar de Revolução Industrial em 9 minutos? Vou até. Atenção aqui. Atenção pra quebra da parede. Por essa vocês não esperavam. Olha só. Presta atenção aqui. Presta atenção. Presta atenção. Moleque. Ó aqui, ó. Meu Deus. Nossa, eu tava de bigode nessa época. Eu nem lembrava disso. Tinha muito cabelo também. Esse foi, gente, o primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo do canal foi esse. Tosqueira. Não, muito bom. Muito bom. Mas ficou bom, viu? Mas ficou bom. Conteudisticamente falando. Então, se você aí tá vendo esse corte, vai ver esse vídeo de Revolução Industrial. Modéstia bem à parte. Tá bom? Olha que absurdo, Engels! O que é Marx? Mais algum trabalhador morreu nas fábricas, né? Que mané trabalhador? As nossas ações na bolsa vão despencar com esse escândalo aqui, ó. Que? Mas falando em trabalhador... Que? Não, tudo, né? Caninha da roça. Todo mundo sabe que o Marx bebia pitu. Todo mundo sabe, velho. É um absurdo o Thiago Braga retratar o Marx com caninha da roça.
De verdade, eu acho que a nossa revolução está mais perto do que nunca, viu? Não sei, Marx. E se eles não entenderem nada do que a gente escreveu aqui e piorarem tudo mais ainda? Confia, meu anjo, que poderia dar errado. Meu Deus. Como é que é, camarada? 4 milhões de ucranianos morreram de fome com a nossa coletivização das fazendas? Tiago, 10 anos de internet e ainda fala de Galadamor, ainda fala de Holodomor. Puta que pariu, né? Só para esclarecer, gente, o território que fazia parte, que vai compor a União Soviética, é um território que, historicamente, existiam episódios não só de fome, mas também do surto de várias doenças, de várias desgraças que acometiam a gigantesca maioria da população camponesa que vivia no mais profundo rio de merda. E aí o que acontece é que, durante o processo da Revolução Soviética, existe um processo de formação de propriedade privada com a NEP, que vai acabar criando uma classe de camponeses para fazer, enfim, tem explicação econômica disso, mas esse não é o ponto. E aí eles alteram a dinâmica de exploração. É o ponto, sim, porque a NEP foi feita pelo Lenin porque ele viu que o comunismo radical lá que ele tinha implementado, o comunismo de guerra, fracassou, né? Houve fome, gente abandonada, morando na rua, Moscou estava entregue à miséria. E aí, para reverter o comunismo fracassado, ele teve que introduzir reformas capitalistas. Não é o caso, sim, senhor Gael Fala. Vamos comentar mais sobre a NEP, quando o Lenin percebeu que o comunismo foi um fracasso. Da terra, eles deixam de utilizar a propriedade privada, né? Deixam de ter essa privatização, essa reforma agrária parcelada, e eles passam a fazer a coletivização dos campos. Essa coletivização, ela não foi uma coletivização forçada, ela foi uma coletivização que... não. Não foi forçado. Ou entrega a terra, ou morre, ou vai para o Gulag. Não foi forçado. Eles chegaram assim, olha, o senhor poderia ceder a sua terra gentilmente para nós? Caso o senhor não ceda, o senhor será executado aqui ou enviado para o Gulag. Não foi forçado. Comédia. Eu acho que esses coisas de comunista tá mais para comédia do que para a história, né? Vamos lá. Tinha ordens para não ser forçada. E foi uma coletivização que houve um processo de destruição das propriedades por parte dos camponeses que não queriam as suas propriedades. Então o que acontece é o seguinte, né? Esse processo de carestia alimentar histórico. O território soviético havia passado por várias guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Guerra Revolucionária, a Guerra Civil. E isso num período de 10 anos. Né? O país estava devastado. As pessoas, né, não só na Ucrânia, mas na União Soviética toda morreram de fome nesse período dos anos 30, que é o que ele está falando aí. A causa não foi a coletivização das fazendas. A causa foi o processo de retenção de grãos por parte dos kulaks. A causa foi o processo de carestia material que a guerra havia produzido. A causa foi o bloqueio econômico que a União Soviética passou a sofrer logo após o início da sua existência. E esses episódios de fome eram episódios que eram comuns. No caso, o Holodomor, ele é usado por essa galera como um argumento para falar que foi um genocídio soviético planejado contra o povo ucraniano. Só que isso é mentira. Isso é mentira, porque essas razões de fome que acontecem não têm nenhum caráter político, não tem nenhum caráter genocidário. Então não tem nenhum documento. O Rodrigo Yanz tem um episódio muito bom sobre isso, em vários podcasts que ele gravou. Vários, ele falou muito sobre isso. A gente falou sobre isso também. Não tem nenhum documento que crie essa ponte. Nenhum documento que tenha essa aferição. Isso é utilizado como narrativa anticomunista. Diferentemente dos expurgos. Os expurgos, por exemplo, né, o processo... Então, na realidade, ele falou só mentira, né? Os kulaks, que eram os proprietários de terra, eram os responsáveis pela produção agrícola, né? E aí, quando houve a coletivização forçada, é óbvio que houve uma quebra da produção, porque os kulaks que sabiam como produzir. Fazenda coletiva sempre produz menos grãos do que fazenda privada, né? Então, é lógico que teve uma quebra agrícola causada pela coletivização forçada, e o Stalin se aproveitou disso, né, para então fazer uma campanha política contra os ucranianos, né, já que os ucranianos tinham oferecido uma certa resistência contra os russos, né, já de coisas históricas aí que não vem ao caso, né. Então, na realidade, eles querem defender o indefensável, né. Houve sim ali milhões de mortes por causa de uma coletivização criminosa. Também teve coletivização criminosa no Cazaquistão, também pouco comentado, que também causou uma grande mortandade lá, né? De execução, de lideranças, de prisão da galera, tal, isso é documentado. Isso é uma coisa que aconteceu, com caráter político. Agora, isso não tem. Mentira. Tanto que, proporcionalmente... Pelo menos ele confessa dos expurgos do Stalin, dos processos de Moscou, que foram absolutamente criminosos,
no qual o Stalin mandou matar, né, os seus opositores. Morreram mais pessoas do Cazaquistão, por exemplo, do que da Ucrânia. E depois dessa crise, nunca mais teve um episódio de fome na União Soviética. Não é verdade. No Cazaquistão morreu menos gente que na Ucrânia. O Cazaquistão, que, conforme eu falei, é pouco comentado, tem um livro bom, depois eu coloco na descrição comentando sobre isso, foi causado também pela coletivização forçada. E interessante que lá não eram em cima de proprietários, mas eram em cima do povo nômade, né? Lá nas estepes da Ásia Central, o povo é nômade. Então, eles levavam rebanhos para lá e para cá. Isso daí acabou com uma tradição milenar desses povos, né? É o comunismo contra a tradição, destruindo tudo por onde ele anda. Nunca mais. Um país que cobria 1/6 do globo terrestre. Pelo amor de Marx, que tragédia. Tá bom, se chegar a 5 milhões, eu prometo que eu paro. Olha que coisa estúpida. Olha que coisa emburrecedora. Isso é emburrecedor. Quando você vê a quantidade de... Mas sabe quem curtia matar os bilhões assim? Sabe quem? O colonialismo curtia. Curtia não, curte, né? Curte. A galera da extrema-direita curte, né? E se aliava com essa galera toda, né? De droga que os humanos já fizeram ao longo da história, é difícil não concordar que a gente vive na melhor época de todas. Tipo, ele vai falar da Revolução Industrial em algum momento? Nunca a humanidade teve tantos direitos, proteção e acesso à comida como hoje. Realmente, a gente vive uma estrutura produtiva muito mais avançada do que na Idade Média. Isso é verdade, mas acho que vale a pena também a gente lembrar que a garantia do acesso a esses recursos, numa sociedade que agora é marcada pela inserção da forma mercadoria como a forma dominante, né, das relações econômicas, a pessoa precisa ter dinheiro, precisa ter trabalho, ela precisa ter condições de trabalho, ela precisa ter direito de participação política, ela tem que reivindicar. Tudo isso que a gente tem não é por fruto do desenvolvimento produtivo, como se a produção industrial fosse a responsável por viabilizar esse caminho. Não, isso não é verdade. É uma luta social. Infelizmente, a gente ainda está muito longe de resolver todos os problemas da sociedade. E vamos continuar buscando soluções. Algumas boas. É isso, vamos continuar buscando soluções. Outras uma bosta. Mas comparando a nossa vida hoje com a de décadas ou de séculos atrás... Tipo, é isso? Só dodóis da cuca não veem que progredimos. É mesmo. Nossa, que... E uma revolução de progresso começou aqui, em 1750, na Grã-Bretanha. O ano e o lugar que mudariam a Vamos ver se ele vai falar dos cercamentos. História do mundo e da humanidade para sempre. Foi lá que eles inventaram as primeiras máquinas e com essas máquinas nasciam as primeiras indústrias. O objetivo... A indústria nasce da máquina, né? É igual uma flor, é igual a flor do Super Mario. Ela, né? Ela aparece. Puta que pariu, velho. Ele não vai falar dos cercamentos, né? Vamos ver. Quer saber? Eu não vou explicar nada. Vocês vão ter que ir lá assistir o vídeo para descobrir. Não, brincadeira, eu vou explicar. O objetivo era simples: otimizar, melhorar e aumentar a produção de tudo que fazia a sociedade funcionar. E os britânicos eram tão bons em criar máquinas como políticos brasileiros de desviar dinheiro público. Nossa, velho. Os britânicos eram muito bons, sabem também fazer o quê? Destruir civilizações inteiras. Eles são muito bons nisso. Entre as primeiras e as mais incríveis invenções está a Spinning Jenny, que a gente deu o nome fofo de máquina de fiar de Jenny. Essa maquininha que parece uma cama de tortura revolucionou a velocidade da produção de tecido. Só uma pessoa nessa máquina produzia mais tecidos do que várias pessoas juntas ao mesmo tempo. Isso fez com que a compra e venda de tecido ficasse mais barata. E, consequentemente, a roupa também. Em pouco tempo, as máquinas ficaram ainda maiores e passaram a ser movidas por moinhos de água. Tipo, não tem trabalhadores, né? As máquinas funcionam com a força da mente. E depois ficaram ainda maiores. Fala da Índia, por favor. Fala da Índia. Fala do algodão extraído no colonialismo dos Estados Unidos. Por favor. Fala das Ilhas do Caribe. Fala da Guiana Inglesa na América do Sul. Por favor. Fala da estruturação do tráfico de escravos. John Locke era sócio da Royal African Company. Fala aí de como os ingleses vão dominar o comércio interatlântico de escravos. Essa parte não vai falar, né? Não vai falar dos cercamentos, né? Não vai falar. E passaram a ser movidas por... Mano, esse negócio me deixa ligadão. Pode crer, bro. Com essa fumacinha na mente, eu não preciso nem dormir. Peraí, tive uma ideia, mano. Fala comigo. Fumaça, vapor. Nossa. Segue aí, velho. Tô curtindo esse papo. Quanto mais, melhor. Não é isso, cara. É muito bom que ele não entendeu nada, né? Se liga. E se a gente usasse vapor para fazer as máquinas rodarem mais e melhor? Entendi. Você quer deixar as máquinas doidonas também? Gente. E foi mais ou menos assim, ou não, que Thomas Newcomen teve a ideia de criar a primeira máquina a vapor. Mas em breve sua forma definitiva viria e transformaria o mundo e a humanidade de uma vez por todas. Ele não falou dos cercamentos, né? Toque, toque. Quem é? James Watt. Com ele, senhoras e senhores... E, gente, é muito o conto do empreendedorismo, né? É inacreditável, assim.
Bom, vamos fixar aqui alguns pontos, né? Primeiro, a Revolução Industrial é motivo aí de disputa, né? Os comunistas atacam a Revolução Industrial, que foi feita cheia de miséria e tal, e normalmente os capitalistas anticomunistas, na verdade, elogiam a Revolução Industrial. Então, minha visão sobre isso é que é o seguinte, há uma confusão entre progresso tecnológico e revolução industrial. Não foi a Revolução Industrial que causou o progresso tecnológico. Não foi a Revolução Industrial que deu todo esse bem-estar que nós estamos aqui. É o fruto do progresso tecnológico, não da Revolução Industrial. Revolução Industrial, como eu entendo, aliás, eu tenho uma aula na Escola da Verdade Histórica, é uma mudança de mentalidade em relação ao trabalho. Até a Revolução Industrial, o trabalho nessa linha mais de artesanato, de produto manufaturado, né, era ligada às corporações de ofício, com aquela estrutura de mestre, oficial e aprendiz. A Revolução Industrial rompeu com isso, tanto é que quando entrou a Revolução Industrial, saiu as corporações de ofício. Não houve harmonização possível entre corporação de ofício e a mentalidade da Revolução Industrial. A mentalidade dessa mudança aí da Inglaterra, começou na Inglaterra em 1750, outros dizem 1760, é questão de interpretação. Então, criou uma estrutura de grandes proprietários com operários, criando uma estrutura dual que não havia na história, ligada àquela produção de tecidos e outras coisas, né? Então, é uma mudança de mentalidade. Se houve apropriação e houve ligado a isso um certo desenvolvimento tecnológico, não se confunde desenvolvimento tecnológico com revolução industrial. Essa é uma confusão muito comum. E outra coisa, houve sim muito abuso na Revolução Industrial, crianças trabalhando várias e várias horas a fio, crianças morrendo para consertar as máquinas, criança caindo de chaminé. Foi um monte de abuso que teve na Revolução Industrial, que isso é omitido pelos anticomunistas. Ora, quem estuda história não pode ficar omitindo só para defender um ponto de vista. A Revolução Industrial foi criminosa, assim. A lei dos cercamentos foi um absurdo, porque a lei dos cercamentos rompeu com uma tradição de mais de 1000 anos que havia, né? Depois outros lugares da Europa mudaram completamente o sistema também relacionado ao pastoreio e tal. É uma coisa que remete até à época dos beneditinos, eu não vou entrar aqui para não me alongar, né? Bom, vamos continuar. Porque o que ele está fazendo aqui, ele está depositando totalmente a responsabilidade, e olha como isso é astuto, né? Olha como isso é minucioso. Quando ele faz essa associação, ele está conferindo um caráter a esse desenvolvimento produtivo, né? A Revolução Industrial, a ciência, qualquer merda assim, a responsabilidade do desenvolvimento social e econômico. E o Thiago Braga, muito convenientemente, ele não falou de como foi o processo político para que a burguesia e a nobreza capitalista inglesa entrassem no poder no parlamento. A gente precisa lembrar que a burguesia e a nobreza capitalista fizeram revoluções para entrar no parlamento. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então a Inglaterra altera o seu sistema de governança política, e aí que consequentemente vai também afetar a estrutura econômica, porque é isso, nunca é só economia e só política. É sempre economia política. O Capital é um livro sobre economia política. E aí ele não fala isso, não fala que a burguesia e a nobreza capitalista foram classes revolucionárias, né? E conseguiram ascender ao poder dessa forma, a partir de uma ruptura. Não vai falar. Não vai falar, por exemplo, também que para que esse processo pudesse ter se desenvolvido, a Inglaterra não só colonizou centenas de milhares de quilômetros quadrados de terra. O Império Britânico tinha um apelido muito fofo, gente. O apelido do Império Britânico era o Império onde o Sol nunca se põe. Sabe por quê? Porque todo dia, em algum lugar da Terra, havia uma posse britânica sendo iluminada pelo Sol. Então, além de praticar colonialismo, tráfico de escravos, blá, 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 também houve uma política, e essa política é muito importante, que foi o processo de privatização das terras comunais. Os cercamentos à Inglaterra. O que acontece? Os camponeses, né, desde a época da Idade Média, muitos deles viviam em porções de terras que eram chamadas terras comunais. Eram terras que a comunidade utilizava, eram terras comuns, né, eram terras que pertenciam a todos os camponeses que desenvolveram seus hábitos culturais, sociais e econômicos ali. E aí, quando tem essa privatização, esses camponeses não têm mais o direito a usufruir daquela terra. Para onde que eles vão? Quando eles são expulsos da terra, eles não têm mais acesso a um meio de produção para garantir a sua subsistência. Eles são obrigados a irem para as cidades. E nas cidades, eles são obrigados a vender a sua força de trabalho para poder ter acesso, né, ao dinheiro, ao salário, e assim sustentar a vida na cidade. E lembrar aqui que o cercamento, esse processo de êxodo, ele não é um processo que dura 1 ano, dura 5 anos, ele é um processo que dura 250 anos. Esse processo ele é terminado lá no final do século XIX na Inglaterra, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus. Cara. E aí não vai falar.
Pela primeira vez, eu acho que eu vou ter que concordar com o Gaio Fato. Olha, impressionante. Depois ficar falando que eu só critico, ele realmente foi isso. Cercamento foi um processo longo, né, de uma mudança de visão, que vem desde das revoluções inglesas e culminou lá na Revolução Industrial e gerou toda essa mão de obra e gerou toda uma pobreza aí nas cidades de Leeds, Manchester, Liverpool e Londres, né? O cercamento foi uma coisa criminosa, rompeu com uma tradição, eu acho que tinha 1000 anos na Inglaterra, ou talvez um pouco menos, né? Foi realmente um absurdo, uma coisa criminosa. Fora que também fizeram leis contra a pobreza lá, também é uma coisa absurda na Inglaterra. Eu sou muito crítico da história inglesa, né? Bom, vamos continuar. Não fala disso, é muito conveniente, né? É muito desonesto, essa é a verdade. É coisa de quem é um mau historiador. Para além só da discordância, para além de uma discordância política, de um enfrentamento político, é também a prova de que é um mau profissional. Nem sei se ele é historiador, né? Ele é um mau educador, um mau propagandista. Não, eu acho que o Thiago Braga faz um bom trabalho, não concordo com tudo como ele fala. Agora, esse vídeo dele é um vídeo de desenho animado, conforme eu falei. Não dá para ter grandes demonstrações aí teóricas, grandes esquemas e tal. Até dá para chamar de história, né? Porque hoje em dia, a educação privada fazendo a festa no Brasil é imprimir diploma, né? As máquinas a vapor ganhariam o mundo. E com elas temos uma verdadeira revolução dentro da revolução. As primeiras máquinas a vapor ajudavam a tirar água das minas de carvão que viviam inundando. Antes era no balde ou mangueiras que não chegavam a 5 metros, o que era uma droga. E vale a pena dizer que a Revolução Industrial foi tão bacana, foi tão fofa para todo mundo, que durante esse processo de destruição das minas, né, de inundação, os trabalhadores morriam afogados lá dentro. Afogados, soterrados. A galera faz parecer que Revolução Industrial, industrialização, é um processo tranquilo, é de boa, né, suave. Para quem trabalhava nas minas. E aí nessas minas, muitas crianças trabalhavam, né, porque o acesso é difícil, obviamente. Imagina, criança trabalhando em mina, né? E associava a contaminação nas minas, muitas mortes, intoxicação, porque eles tinham que levar a iluminação, né, lá dentro. Então, era um horror, né? Um horror. Se não me engano, foi nas minas que desenvolveu a raça dos mini pôneis, né? Mas o trabalho em minas era horroroso, ainda mais associado à criança, realmente foi lamentável. Agora, com os motores a vapor feitos por Watt, era possível tirar água a 50 metros de profundidade. E com isso, menos água nas minas, e com menos água nas minas, mais carvão. E com mais carvão, mais combustível, e com mais combustível, mais máquinas. E a rainha das máquinas surgiu em 1804. Que coisa merda, velho. É isso. Parece que a Revolução Industrial Inglesa, na verdade, é um lance meio Skynet. Tipo, as máquinas foram se desenvolvendo e criando, e só falta levantar o Arnold, né? Faltou um austríaco de 2 metros completamente pelado. Completamente pelado. O trem. Richard Trevithick. A partir de agora, as mercadorias não seriam mais transportadas a cavalo e carroça. Vagões de trem deslizariam sobre trilhos de ferro, transportando dezenas de toneladas de um lugar a outro em uma velocidade e eficiência nunca vistos antes na história. Ferrovia é foda mesmo, tá? Ferrovia é um bagulho foda. Inclusive, Lula, considera aí, tá? Para com essa ideia de carro popular. Ferrovia é foda. Ferrovia é foda. E tem outra invenção que mudou a minha. Realmente, ferrovia é uma grande invenção, né? É uma coisa, assim, genial. Ter a ferrovia, uma coisa que permitiu o progresso aí de várias nações, e infelizmente o Brasil andou na contramão, né, lá desde os anos 50, e aí então o Brasil que estava num progresso de fazer ferrovias desde o segundo reinado, desde o tempo de Dom Pedro II, esse processo foi revertido a partir dos anos 50. Infelizmente, não só essa, claro, óbvio, mas uma das causas do atraso econômico brasileiro, dos problemas de logística, é a falta de infraestrutura em ferrovia, né? Os Estados Unidos, tanto de ferrovia que tem, né? Coisa completamente lamentável na nossa história, por abandono das ferrovias, né? E a sua vida também.
Imagina, pô, já falei isso aqui, é uma política do trem-bala. Já falei, pô, mano, política do trem-bala para poder viabilizar todos os encontros de grande distância do Tinder, dos aplicativos de relacionamento. Tinder, Bumble, sei lá, qual você usa. Imagina, quantas vezes isso não aconteceu com você? Dá match com crush, e aí, inviável manter uma relação. X em Tinder, exatamente. Grande premier do socialismo brasileiro, X em Tinder. Mas não adianta a passagem ser 400 conto. Mas aí teria que ser estatizado, né? Imagina que delícia. Eu também queria um trem-bala. Nossa, imagina que delícia. Querida, cheguei. O Brasil também tinha trem de passageiro, também é de São Paulo, Rio de Janeiro, de trem, São Paulo, interior de São Paulo, com trem, tudo. Foi uma coisa lamentável. Oi, querido, como foi seu dia? Ah, querida, mesma merda de sempre. Não vi a hora de chegar e tomar minha cerveja deliciosa. Vem Diálogos de milhões. Querida, tem alguma coisa estranha com essa cerveja aqui. Ah, querido, você deve ter confundido o barril de cerveja com o de mijo para clarear a roupa. Porque todo mundo tem um barril de mijo no meio da sala. Porque toda classe trabalhadora tinha uma casa que tinha espaço para ter um barril de mijo. Pois é. Vocês não têm um barril de mijo aí? Graças à Revolução Industrial, acidentes desagradáveis assim nunca mais aconteceram, porque ao invés de usar mijo para clarear a roupa, eles passariam a usar alvejantes químicos. E só um detalhe, se você tem uma coisa na sua casa chamada geladeira para guardar sua cerveja, agradeça a Revolução Industrial. Gente, que horror, velho. Cada nova máquina... Então, essa visão eu discordo. Eu falei, isso aqui é associado ao progresso tecnológico e não à Revolução Industrial propriamente falando. São coisas distintas. Revolução Industrial é uma mentalidade, conforme eu falei. Progresso tecnológico é outra coisa. É lógico que um se relaciona com o outro, mas são coisas distintas. Daria a impressão que o progresso tecnológico só aconteceu com a Revolução Industrial. Não é verdade. A tida como a maior invenção, uma das maiores invenções de todos os tempos, foi a imprensa, né? Fazer livros, né? E isso não ocorreu antes da Revolução Industrial. Então não é assim, ter um liame estreito entre progresso tecnológico e Revolução Industrial. Vou frisar, a Revolução Industrial é mentalidade. Inventada melhorava que vinha antes, criando um ciclo de desenvolvimento tecnológico e científico nunca visto fora da Europa. Verdade. Mas aí você me pergunta, Tiago, por que a Revolução Industrial aconteceu logo na Europa? A resposta vai sempre depender para quem você pergunta. Essa não. é fácil, camarada. Ele não vai meter essa, velho. Os Ele europeus foram eurocêntricos. Nossa senhora! Meu Deus, a etimologia está gritando nessa Por casa. não esperarem que a Revolução Industrial acontecesse em outros lugares, com a consciência de classe, e se apropriaram de tecnologia ainda não inventada de outros povos oprimidos para aumentar a desigualdade da relação de trabalho em repouso do proletário frente às demandas de tempo e trabalho atrelados ao materialismo histórico da mais-valia impregnado na superestrutura Nossa, gente, que otário. Sério, que otário. burguesa. Com licença. Posso fazer uma pequena correção aí? Cala a boca, seu cachorro! Quem você pensa que é, rapá? Agora, tem uma outra tese mais complexa e problemática que diz que a Revolução Industrial aconteceu na Europa porque... ela aconteceu na Europa. Mas eu entendo que essa teoria é complexa e pode levar muito tempo para fazer sentido mesmo. É claro que grandes invenções tecnológicas... Alguns momentos depois... Croissant! Croissant! Vou pegar um croissant. Por essa vocês não esperavam. Eu coloquei o molho de mijo. Mijo, sabia, gente, que mijo ao contrário é gimo? Mijo ao contrário é gimo. Reflitam sobre isso. Vocês têm um barril de mijo ou de gimo? Tanto faz, é a mesma coisa. Ao contrário. Aconteceram em muitas partes do planeta durante milênios. Desde o Egito, a Grécia Antiga, a capitalista China. Mas o fato é que um negocinho foi capaz... Quê? Egito, a Grécia Antiga, a capitalista China. Capitalista, China, tipo... O quê? Mas o fato é que um negocinho foi capaz de levar os europeus mais longe, criando um monte de coisas novas e ao mesmo tempo. O colonialismo. Carvão mineral. Eu quase acertei. É porque desde as maiores invenções como máquinas a vapor, trens, produtos químicos, no final tudo isso só existiu por causa dele. O carvão era o combustível mais fácil de se conseguir na Inglaterra. E se era mais fácil, era mais barato. Essa é a tese? Essa é a tese? Bom, E se era mais barato, dava para fazer um monte de coisas legais com ele. não, só por carvão, gente. Só por causa do carvão. Inglaterra era o maior depósito do mundo de carvão. Dava até para poluir o Vai ser foda se for mesmo, né? Aí eu vou ficar com uma cara de merda. meio ambiente ao mesmo tempo, o que não era tão legal assim. Então, se tem um herói nessa história, é o maldito do carvão eurocêntrico. Pela primeira vez na história humana. Ele é muito, nossa, ele é muito Zé Lelé, né? Porque, deixa eu terminar de mastigar meu coração. Ele falou carvão eurocêntrico. Ele não falou carvão cêntrico. Ó,
história e ambiente ao mesmo tempo, o que não era tão legal assim. Então, se tem um herói nessa história, é o maldito do carvão eurocêntrico. Até o carvão é racista. Até o carvão é de direita. Até o carvão. O carvão é eurocêntrico. Ai, caralho. Pela primeira vez na história viu? humana, mais pessoas viviam nas cidades do que no campo. Ideias viraram máquinas que viraram indústrias. Dezenas de Essa é a passagem que ele vai falar dos operários? As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Tipo, elas estavam ali de boa. Tava lá o Jorge, o camponês, com a sua família, sua cachorra Pidu. E aí, pô, ô Gertrudes, vamos mudar pra cidade? Morar num lugar sem condições, né? Respirar fumaça. Pô, o Jorginho, nosso filho, já tá na idade de arrumar um emprego, né? 3 anos? Tem que ralar, pô. O que você acha? O Jorginho é pequenininho, Gertrudes. O Jorginho, ó, ele cabe dentro de uma chaminé como ninguém. Vamos pra lá. Viver uma vida de merda. Vamos pra lá. Lá tem carvão. Lá tem carvão. Vamos comer carvão. Não fala, não fala do processo histórico, do processo político. Não fala. Não fala. E não vai falar, né? de milhares de pessoas tinham um novo emprego agora. Um novo emprego. E péssimas condições de trabalho, baixos salários e nenhum direito. Crianças trabalhavam no meio de adultos e muitas morriam em acidentes. Segurança no trabalho... Gente, isso até tipo 1930, 40, tá bom? Não criança, mas essas condições terríveis. direito hoje. Mas naquela época era só uma piada de mau gosto. Mas, como quase tudo hoje, a Revolução Industrial também virou um campo de debate ideológico. Mas, de acordo com o professor Clark Nardinelli, no seu artigo Revolução Industrial e o Padrão de Vida, é um fato inquestionável que a Revolução Industrial trouxe uma Que cara é esse? melhora na qualidade de vida da sociedade, mesmo das pessoas comuns, nunca experimentado na história humana. Qualidade de vida. Eu fico imaginando qual foi. O pesquisador não deve ter falado isso, né? Ele não deve ter falado isso. Mas imagina esse critério, né? Um critério estatístico de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Qual que é o parâmetro? Ao mesmo tempo, nenhum outro período trouxe aumento de salários progressivos como aconteceu durante e após a Revolução Industrial. Nossa, talvez porque antes, a maior parte do funcionamento da política econômica não dependesse de salário. Ao contrário, diversos Então, é que essa melhora da condição de vida foi depois do primeiro surto da Revolução Industrial, quando se alterou a legislação, os salários aumentaram, diminuíram as horas de trabalho, e durante o surto foi um horror, né? Conforme eu falei, muitas crianças morreram, pessoas não tinham direito nenhum. períodos históricos trouxeram queda significativa dos ganhos. Períodos históricos, o salário como meio de pagamento hegemônico é moderno. Ele tem 250 anos, porra. É um peido de existência. Ai, O toma próprio no cu, avanço rapaz. científico impulsionado pela Revolução Industrial fez a expectativa de vida subir significativamente também. Pô, sobretudo das crianças que limpavam chaminé, né? Não, essas daí viviam muito. Essas daí, ó. Essas eram as crianças que o Paulo Guedes odiava, daquela época que o Paulo Guedes falou que hoje em dia todo mundo quer viver 100 anos, né? Não, a expectativa de vida aumenta pra caralho, pô. Muito bom, muito bom. Por outro lado, economistas e historiadores apontam a diminuição na Economistas e historiadores. curva de crescimento do salário dos trabalhadores ao longo das décadas, que, somado a outros efeitos colaterais da inovação e tecnologia, como poluição e guerras, também afetam negativamente a qualidade de vida das pessoas. Ah, poluição e guerra, pô. De boa. Poluição e guerra, né? Ah, um negócio tranquilo, pô. Guerra? Ah, ou passando. Aí, pô, da guerra. Guerra. Foda, man. Man, foda a guerra, viu? Mas a verdade é que a Revolução Industrial é a mais revolucionária de todas. Ela é a única que começou e ainda não terminou. A cada dia, novas tecnologias continuam revolucionando nossas vidas. Então, ao invés de colocar um pôster de um bando de badernistas derrotados no seu quarto, coloca o pôster da tia Jenny, ou de um trem brabo a vapor. Você vai continuar sendo um revolucionário, mas um revolucionário inteligente. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo. Um grande abraço, se cuida e adeus. Tá. Acho que é isso, né? Mijo ao contrário é Gimo. Bom, então, essas animações do Thiago Braga são muito divertidas, as críticas que ele faz contra aí, os comunistas são divertidos, o que acaba irritando essa turma, né? Eles ficam irritados quando vê aí os comunistas sendo representados como criminosos, assassinos, de fato são mesmo. Stalin foi criminoso, Lenin foi criminoso, toda essa turma. É um erro que eu acho nas análises dos capitalistas e anti-comunistas é elogiar essa revolução industrial, porque realmente foi uma coisa nefasta. E também não associar a revolução industrial não associar a revolução industrial a uma mudança de mentalidade e também fazer uma associação errada vinculando progresso tecnológico à revolução industrial. São coisas diferentes, né? Bom, vamos ficando por aqui. Eu vou relacionar aí uma bibliografia na descrição, lembrando que boa parte dessa bibliografia está em inglês, e quem não sabe inglês está perdendo acesso a conhecimento,
O inglês permite também melhores condições de trabalho, porque todo mundo hoje exige inglês, e também para viagem também. Então faça um curso do Jonas Bressan para aprender inglês, ter acesso a uma bibliografia melhor, mais ampla, que é muito melhor para a vida em todas as áreas, inclusive para desenvolvimento desenvolvimento intelectual, já que está provado que o estudo de língua ajuda a memória, ajuda a inteligência, né? Então façam o curso do Jonas Bressan, B-Way, os links vão estar na descrição. Então ficamos por aqui, obrigado.